Muito boa noite, bom dia, boa tarde, povo querido, povo lindo. Mais um Transversalidades começando. Estamos aqui, sim, mais uma vez, hoje com o grande Marconi Moreira. Não era de hoje que eu queria fazer esse papo com ele, eu acompanho o trabalho há muitos anos e tive a sorte e o prazer dele aceitar o nosso convite. Antes de qualquer coisa, por favor, curta o vídeo se você estiver assistindo no YouTube e se inscreva no canal. Eu deixo, às vezes, isso para o final, né? Peço isso sempre no final, mas no final, às vezes, a galera já foi embora. Então, já, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo, se possível. Tá? Vou aceitar mais uma pessoa aqui. Seguinte, transversalidades, projeto. Elizabeth, por gentileza, desligue sua câmera, tá bom? Todo mundo, eu tô pedindo isso para todo mundo. Continuando aqui, projeto independente. Se quiser cooperar, apoiar o projeto, o Pix está sempre disponível no Instagram, nesse vídeo aí, no post fixado, na descrição, enfim, está sempre disponível o Pix. Eu te encorajo a dar uma força, que é sempre bom para o projeto crescer, se sustentar, ir adiante. É um enorme prazer fazer. E a intenção é essa mesmo, que a gente tenha esse número grande ao longo prazo de registros de artistas falando sobre a sua trajetória, seu trabalho, suas dúvidas, abrindo o coração para a gente. E hoje não vai ser diferente. Deixa eu aceitar mais algumas pessoas aqui. Vamos lá. E vou passar a palavra para o nosso grande Marconi Moreira. Marconi, meu caro, pode abrir a sua câmera. Quem quiser também pode abrir a câmera. Como eu sempre digo, vamos lá, abra a sua câmera, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para nós. Muito boa noite, meu caro. Prazer ter você. Boa noite, Caio. Primeiro, fico contente pelo convite. Eu acho que é um projeto legal que, naturalmente, está criando um banco, né, de referências, né, de belos relatos aqui. E eu fico feliz e contente de estar participando, né, dessa proposta. Boa noite a todos. Feliz que estejam aqui, dedicando esse tempo, né, essa troca. Eu peço que, se for do interesse de vocês, enfim, que algumas perguntas ou inquietações não fiquem apenas no final, mas que uma troca, uma conversa, né? Para não ficar também maçante, enfim. E eu não sou... Eu acho que é muito comum que nós, da visualidade, não sejamos muito bons nas palavras. Então, não me deixem falando tão sozinho, que não pode não ser tão bom, tá? Beleza. Nesse iníciozinho, eu vou pedir para você fazer... Desculpa te interromper, perdão, que eu acabei esquecendo de falar. Nesse iníciozinho, eu queria que você fizesse uma auto-Wikipedia aí, que você falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, até chegar ali nos seus primeiros trabalhos, para a gente entender como a coisa aconteceu, de onde você é, estão me ouvindo por bem? onde você andou, Primeiro, que eu sei que foi só pergunta. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, então, muito né? bem. Legal. Deu uma travadinha ali no início, mas acho que agora estabilizou. Tá. Então, eu comecei a produzir muito cedo, assim, a partir dos meus 15, 16 anos, eu comecei a me dedicar especificamente ao fazer artístico. Tive a possibilidade, até o momento, de nunca ter me dedicado a uma outra coisa, a não ser totalmente a isso, né? A essa questão. Eu falo que eu dedico toda a minha energia física, mental e financeira para fazer o que eu tento fazer, construir, né, que é um trabalho. E eu tenho uma formação muito solta, assim. Como eu falei, que eu me dedico há muito tempo a isso, né, já desde garoto. Eu acho que, se for perguntar assim, como é que se foi seu início, eu acho que é quase como
toda pessoa que tem essa predisposição, né, a interesse na visualidade, que é toda criança desenha, e tem umas crianças que não param, né, que continuam, né, que tem uma fase da vida que isso passa e a gente continua com essa questão, com esse interesse. Posteriormente, isso se aprofunda com outros contatos, com a pintura e tal. E no meu caso, foi tudo uma coisa, essa fase da adolescência para o interesse mais definitivo no que eu achei que eu realmente desejaria fazer na minha vida, foi uma coisa muito... Eu não tive, assim, uma dúvida, não tive um lapso, uma lacuna na minha... Então, quando eu concluí logo o meu ensino médio, para falar da minha formação, eu começo hoje, cada vez mais eu me interesso em falar disso, que é da não formação, que eu fui fazer vestibular, prestar vestibular, obviamente, para as artes visuais, que tinha um curso, né, em Belém, na Universidade Federal. Eu nasci no interior do Maranhão, assim, do que nisso, nasci nessa paisagem, no interior do Maranhão, me mudei para cá, para Marabá, para o sul do Pará, na adolescência, e a partir daqui que eu tive esse contato mais estreito com a arte, né, com a experiência de fazer arte, assim. Um grupo, um coletivo, depois eu posso falar melhor a respeito. Boa. E aí, com essa decisão, com esse desejo, né, minha família nunca nem apoiou. Eu falo assim, a família nunca foi contra, isso já é um grande apoio, né? Porque geralmente não estimulam isso, né? Então, o problema é quando tem um desestímulo, né? No meu Muito caso, não. ajuda e trabalha, né? Exatamente. Então, eu fui em busca do que eu desejava, e eu fui prestar o vestibular em Belém, na Universidade Federal, na época, lá, para as artes visuais, e tinha uma prova de habilidade na época, isso era anos 90, assim. Sim. No final dos anos 90, 99, acho que uma coisa assim. E eu fui considerado inapto na prova de aptidão, então não pude prestar o vestibular para as artes visuais, e eu tinha uma inscrição paga, né, e eu tinha o direito de me inscrever em outro curso, para tentar passar na prova para outro curso. Eu só voltei para casa, meio, claro, puto ali e tal, mas felizmente eu acho que aquilo não me frustrou, no sentido de me traumatizar e de impedir de fazer o que eu desejava fazer. E eu voltei para casa e fui fazer o que eu desejava fazer, como eu faço até agora. Perfeito. Então, e a partir daí, enfim, aí também entendi, né, que talvez a instituição, né, a universidade, obviamente, é um lugar de troca e de convívio, né? E há outras possibilidades de trocas e de convívio, né? Para além desse espaço. Sim. E eu fui em busca dessas possibilidades, né? E, enfim, então a partir daí. Hoje, Marabá tem um curso de artes, é muito interessante, não, só voltando assim, em 98, estava falando, quando eu cheguei por aqui, tinha esse coletivo que estava se iniciando, tentando um contato com outros meios, não existia internet naquela ocasião, e eu acabei caindo no meio dessa turma, que era um grupo de artistas inquietos tentando ter contato com essa tal arte contemporânea, essa coisa toda. E eu, bem jovem, coincidiu, né, esse grupo, de encontrar essa galera, e nós criamos uma associação de artistas que até hoje existe, tem 25 anos de constituída, e atualmente eu estou aqui, voltei para cá tem uns 4, 5 anos, e eu sou fundador, contribuí na fundação, e atualmente eu sou presidente da instituição, e nós já fomos pontos de cultura do governo federal, na época do Gil como ministro, enfim. Essas políticas têm retornado aos poucos, né? E a gente tem ativado bastante. A luta, né, espaço independente, é totalmente dependente, né, porque a gente nunca tem recursos, é importante. E, por acaso, aqui tem um curso de artes visuais hoje, pela Universidade Federal, e a gente tem uma relação muito estreita, assim, com a academia, e é uma interação muito produtiva, né? Tem sido, e eu tenho cada vez mais estimulado
Agora mesmo, sábado passado, começamos uma atividade muito legal, assim, tinha uns 15 alunos e alunas do curso, né, de calouros a formandos, assim, super legal. Porque nós, na associação, temos um ateliê, e aí nós temos a ideia de provocar, né, a ativação maior do ateliê, que é fazer. O curso também é voltado para a licenciatura, e a gente também pensa mais para quem quer também se empenhar, se dedicar, que nem todo mundo que vai fazer o curso, especificamente, quer ser artista, né? Vai ser professor, tem outras atividades e tal, mas a gente tem um interesse também de contribuir para quem quer, de fato, se dedicar, produzir, enfim, continuar mesmo sendo professor, mas também produzir, né? Mas é isso, enfim. Eu não sei se eu queria ser tão cronológico, sabe? Não sei se é uma... Tem algum problema, Caio? Mas eu vou começar na cronologia. Fica à vontade. Você achar melhor. Não, porque eu vou mostrar uns trabalhos iniciais. E aí vou levando para alguns projetos. Eu comecei a entender muito, assim, que eu produzo o meu trabalho, muitas coisas se deram em função de projetos. Assim. Então, apesar de que é legal quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, de falar sobre o trabalho, é a possibilidade também da gente mostrar uma parte do trabalho que nem sempre chega na ponta final, né? Que é na instituição, que é na galeria, que é na exposição. E cada vez mais eu tenho alargado as possibilidades do meu processo de trabalho. Eu já entendi muito claramente que eu sou uma pessoa extremamente inquieta, e naturalmente isso reverbera no que eu tento construir, que é o meu trabalho, e isso me leva a experimentar muitas coisas, assim, né? Então, o sistema vai sempre assim, se você faz a mesma coisa, ele vai te considerar repetitivo. Se você é inquieto e experimenta, vai te taxar de incoerente. Então, dentre essas duas possibilidades, eu cada vez mais tenho assim, acionado um certo foda-se em relação a isso, e tenho buscado fazer o que me satisfaz, né? Obviamente que eu me agarro ao meu trabalho, às minhas questões, às minhas preocupações estéticas e a minha percepção de mundo. Nem um curador, nem um galerista está mais preocupado com o meu trabalho do que eu mesmo. Né? Então, a gente é um filtro, não falo só em referente a mim, acho que qualquer artista é assim. E, naturalmente, você é um fio condutor, né? Você tem um modo de perceber o mundo, e tudo que você faz passa por esse modo de ver o mundo, e, obviamente, alguma coerência há, alguma conexão há entre uma coisa e outra, aparentemente díspares, enfim. Então, diante disso, eu não abro mão de nada do que eu já construí, porém, eu vivo tentando alargar e ampliar as minhas possibilidades. Isso, cada vez mais, eu tenho naturalmente caminhado nessa direção. E eu vou abrir aqui logo primeiro arquivo. Beleza, compartilha sua tela aí com a gente, então. Tá compartilhada, não? Não, ainda não. Tá, eu vou voltar aqui, que eu sou cyberanta, te falei, né? Tranquilo. Tem a seta. Aquela setinha. Aí, selecionar. Tela inteira. Peraí. Ah, tá. Tela inteira. Isso. Clica na imagem e aí compartilhar. Clica na imagem. Mas eu não busquei o arquivo lá. Peraí. Não precisa buscar o arquivo, não. Não precisa, não. Depois. Já está compartilhando. A partir de agora, tudo que você está vendo, nós estamos vendo também, entendeu? Vai até a pasta lá. Nessa partezinha de baixo, ele coloca ocultar. Tá, ocultar. Aí eu posso ir agora no... Ah, tá, entendi. Isso aí. Não, beleza. É isso Já agora. tá Vocês estão vendo já, né? Tudinho. Aí o interessante, inclusive, se você for passando só para o lado, lá em cima tem duas setinhas assim na diagonal,
Isso, Então, amplia melhor. Exatamente. Full screen. Exatamente. Obrigado. Exato. Já foi. Manda vir. Então, esse material é do início, né, do trabalho. Só para resumir rapidamente, eu desenhava, como falei anteriormente, posteriormente eu fui ter contato com a pintura, e eu tinha um compromisso em 2002, uma coisa assim, uns poucos anos atrás, de fazer uma exposição em Belém, participar de uma exposição coletiva, parceria com a Universidade da Amazônia, que tinha um salão de pequenos formatos, e foi bem famoso no Brasil, assim, faz tempo já que acabou. E daí tinha uma galeria que tinha esse salão, e ao longo do ano tinha um edital, né, para ocupação e tal, e eu ia fazer uma exposição. E na ocasião eu estava tendo contato com a pintura mesmo, na tela e tal. E não sei por que, no momento ou outro, eu dei um tilt assim, eu não queria mais pintar, não estava satisfeito com aquilo. E aí um dia eu fui para a beira do rio, num domingo, um sábado pela manhã, na verdade. E eu sempre ia à beira do rio ver estaleiros de embarcações, e pela primeira vez eu me atentei aos pedaços de barcos com resíduo de pintura, né? No meio desse impasse, assim, de pintar ou não pintar, e por que pintar, eu já estava fazendo uma viagem ou outra, tendo contato, a gente fazia como não tinha internet, nós fizemos contato com instituições como Itaú Cultural, já existia o projeto Rumos, e que mandavam livros e tal, e eu comecei a ter bastante contato, assim, com essa certa literatura, né? Além da história da arte antiga e tal, eu ter contato também com uma história da arte contemporânea, moderna e contemporânea. E eu acho que o Duchamp já estava me interessando ali, e eu fui começar a perceber que eu poderia pintar de um outro modo, né? Com os vestígios que mundo também, para além da tela e a tinta. Eu peguei uma coisa muito parecida com essa composição, fiz uma primeira composição, e o trabalho, a partir daí, foi um marco importante. Só que na ocasião eu colocava uma coisa muito assim, eu botava uma certa ripa lateral, dava um acabamento, não saía muito do retângulo do quadrado, né? Aqui já é um período um pouco depois, que já fico questionando um pouco esse retângulo, né? Vai para um outro lugar. Mas a pintura sempre, até hoje, e sempre será para mim um conceito, um interesse muito caro ao que eu tento fazer. Então, começou com essa coisa do barco, porque eu fui na beira do rio, a cidade tem 2 rios, né, que atravessam a cidade, e ao mesmo tempo a Transamazônica passa no meio da cidade, literalmente corta a cidade ao meio, né? Então, eu comecei também a me interessar, como eu estava interessado na madeira, no meio de transporte, e os signos e a pintura desses elementos, eu também comecei a perceber uma certa quantidade de fábricas de carrocerias de caminhões. Isso aqui é um entreposto também mercantil, né, de entrada de produtos e tal. E aí comecei também a me despertar o interesse por esse material das carrocerias, que a princípio era uma coisa puramente de interesse estético, depois foi ganhando outras camadas, né, outras questões. Então, são esses objetos, isso aí é mais ou menos 2002, 2003, 2004, até 2005 no máximo, assim, essa série. Então, eu até hoje postei no Instagram uma série nova de trabalhos que eu tenho revendo o material aqui no ateliê, que tem muito a ver com isso aqui. Por isso que essa coisa de cronologia não me interessa tanto, sabe? Entendo. Bem lindo esse. Eu gosto muito da ideia essa ideia de ruminação, né? Sim. Esse conceito, né? Eu acho que a gente não se nutre quando a gente consome um alimento, sendo mais literal no sentido do termo biológico, quando a gente se alimenta consome um certo alimento,
talvez você não extraia de cara todos os nutrientes que ele contém, né? Então, preservar ele e retornar a ele, você pode extrair mais coisas, né? Sim. Então, essa ideia, para mim, me interessa muito. Então, cada vez mais, isso aqui são ausências, né? Essas madeiras de marcações e de barcos, tem muita coisa de umas ferragens, parafuso. E aí, quando eu retiro essas ferragens, aparecem essas ausências. Marconi, só um instantinho. Marconi, Com perdão, óxido de ferro, enfim, desculpa te interromper, com não sei marca se é do só para tempo, mim, né? mas parece que dando uma picotada na sua fala. É só para mim, gente? Dá um joinha aí se for só para Não, não, estava picotando também. né? Vamos ver se. Tá. Tá, vamos aqui lá. também. Tá. Vamos ver se estabiliza. Pode ser da conexão. Pode ser da conexão, né? Pode ser, mas vamos lá. Eu quis te interromper só para ver se dá tempo de estabilizar. Não, Vamos beleza. de novo. Essa obra, por exemplo, ela tá até exposta agora na Fundação Getúlio Vargas, aí, no Espaço Cultural. Ela é de 2004, está numa coleção aí no Rio e foi emprestada para exposição. E é engraçado que, posteriormente, eu comecei a fazer uma série de trabalhos com tabuleiros de jogos, de xadrez, de damas e tal, que é um passatempo muito comum em feiras populares, que é um ambiente que eu transito muito, né? Sim. E, enfim, é uma outra coisa que volta, vai e vem, entendeu? O trabalho. Sempre tem esse... Eu acho que todos nós temos esse processo muito similar, na verdade, né? Eu evito... É difícil a gente falar de arte e do trabalho como artista, e a gente, às vezes, é uma coisa muito egóica, né? Eu me incomodo com isso, mas, ao mesmo tempo, é muito inevitável, porque o que a gente faz não deixa de ser um autorretrato, né? O tempo inteiro, né? E é sempre se referir muito ao eu. Mas também esse eu é muito coletivo, né? Quem produz arte, pensa arte, de certa maneira, compartilha da maioria das mesmas questões, né? Enfim. Mas só para ficar registrado que isso me incomoda também. Isso aqui já é ferro, essa peça. Então, assim, desde esse início de 2000 aí, no início dos anos 2000, composição, memória, matéria apropriada, resíduo do mundo e tal, mas tem uma certa busca aí por uma diversidade de possibilidades, né, de fazer uma coisa com um certo pensamento, mas também que ela tenha uma diversidade de possibilidades, que isso depois chega no trabalho de um outro modo, de um modo mais potente, mais explícito, mais, em alguns casos, né. Isso aqui mesmo, por exemplo, eu me lembro que era uma caixa de papelão, que eu esquartejei, eu cortei os lados e tinha esse quadricular, essas linhas, esse padrão industrial, mas está colado numa placa de madeira generosa, assim, são 4 placas separadas, e o papel vem da madeira, né, celulose, o papelão voltar para a placa de madeira, virar madeira novamente, a tonalidade do papelão remete ao tom da madeira que está embaixo. E nessa ocasião eu tinha visto uma grande exposição do Soto, inclusive aí no Rio, no CCBB, uma das maiores exposições dele, bem antes de morrer, assim, um ano antes dele falecer. Foi muito bonito ver aquela coisa da experiência cinética da obra, né? Aí depende da tua interação, teu movimento, teu corpo. E esse trabalho, de certo modo, remete a isso, né? Ele tem uma certa variação de espessuras e tal. O Mondrian tinha isso, né? O grid do Mondrian preto tem espessuras diferentes, que quando você olha a linha mais grossa ou a mais fina, o teu olhar demora mais ou menos tempo ali, né? Além da cor e tal, tem uma temporalidade mesmo, que ele propõe a partir da linha, né? Da forma, Aí, isso foi uma primeira exposição que eu fui fazer no Rio, aí eu fui para o Rio, conheci a cidade, e aí me encantei com o naipe nas cadeiras de praia, e já, enfim. Que, apesar de, assim, eu estar em Marabá, na Amazônia, no interior, esse material, ninguém usa sacola de nylon aqui, né?
A pessoa está no meio da floresta, ela acha que aquilo é infindável, né? Não tem cuidado com essas questões. Eu fui ter contato depois com esse material em Belo Horizonte, quando eu morei a primeira vez lá, que era muito comum no mercado a gente usar sacola de nylon, mas aqui não, é plástico. Isso aqui é no Rio. Aí aqui eu trabalho já buscando uma certa espacialidade, né? Já na primeira ali no final do trabalho, já buscando uma espacialidade. Isso voltou agora de um outro modo, essa coisa desses cruzamentos. Eu não tenho foto aqui, é um trabalho que eu tenho feito e guardado, mas enfim, tive uma experiência de luto, perdi minha mãe, também por isso eu voltei. Tenho um pai que vai fazer 93 anos, mora na minha casa. A relação com os afetos, tal. Então essa coisa E aí também eu comecei a pensar muito no o cruzamento no sentido mais amplo, assim, tem vários aspectos, mas um deles, por exemplo, até quando eu estava falando do material, essa região onde eu comecei meu trabalho, no sul do Pará, em Marabá, tem 2 rios, que eram um grande meio de circulação de bens, de pessoas, um grande fluxo de... As pessoas saíam, faziam comércio com grandes barcos, saíam daqui com mercadorias, iam para Belém, e traziam coisas também, comercializando na margem. Nas cidades todas, no passado, surgem em torno na margem dos rios, né? E isso é um padrão no mundo, né? As grandes civilizações, primeiras grandes civilizações do mundo surgiram em torno de grandes rios, não à toa. O Egito é uma grande civilização, né? O Rio Nilo e tal, essa coisa. Pega em vários continentes do planeta, tem sempre essa relação direta, como na Amazônia, né? As grandes civilizações do passado. Água, fonte de vida e tal. E no período da ditadura, ali para os anos 70, para 80, ao mesmo tempo que construíram a hidrelétrica de Tucuruí, foi literalmente um paredão de concreto bloqueando o rio, simultaneamente fizeram a Transamazônica. Então, o barco foi substituído pelo caminhão, né? Então, hoje eu volto para cá e olho para esse material. O material é o mesmo, mas nós já não somos o mesmo, né? Eu já não sou o mesmo, meu olhar é diferente. Então, eu também olho hoje por esse olhar mais histórico, sociológico e tal. E a minha relação com o material muda, assim. Aí juntou com essa questão do luto e essa coisa do cruzamento, eu tenho feito uma série e... Marconi, meu caro, mais uma vez estamos com problemas aí. Você me ouve? De barco. Só madeira de barco e madeira de Marconi, desculpa, perdão, meu caro. Deu uma longa pausa agora. Vamos fazer o seguinte. Oi, eu estou te ouvindo agora, mas tenta desligar a sua câmera para ver se dedicando mais para a voz, a coisa estabiliza, a internet aguenta. Porque nesse momento está bastante instável para a gente. Eu estou segurando um pouquinho aqui, mas eu não quero interferir toda hora. Vou ver aqui. Tá. Vai até ali Você vai lá no Google, na parte que a gente estava ali da nossa chamada, lá embaixo. Lá na sala de reunião. Cadê? Aí. Tá. Aperta a sua câmera. Isso. Vamos ver se estabiliza. Tá. Desculpa te interromper, que realmente tinha dado uma longa pausa. Vamos tentar mais uma vez. Maravilha. Como é que eu volto lá? Minimiza essa tela aí. Vai lá em cima e minimiza. Vai minimizando tudo até aparecer que já estava aberto de imagem. Tá, ok. Aí, perfeito. Aí ocultar ali na barrinha também e bota aí em tela cheia pra gente. Já foi. Tá. Valeu. Desculpa, vamos lá. Então, aí o meu interesse... Vocês perderam muito, assim? Falei? Uns 10 segundinhos no máximo, mais ou menos. Eu não lembro o ponto exato assim, agora. Eu estava falando nesse processo histórico, né? Essa região foi bloqueada... o rio foi bloqueado com a construção da hidrelétrica de Tucuruí, né? Uhum. E simultaneamente construída a Transamazônica no meio da cidade. Ela passa na cidade. Então, há uma substituição do rio pela estrada, né? Então, substitui-se o barco pelo caminhão. Beleza. E eu estou no momento nesse interesse de... Estão ouvindo bem, né? Sim. Oi.
Tá. Sim, te ouço bem. De fazer composições, e antes eu usava sempre assim, madeira de barco, só as madeiras de embarcações, e composições só apenas com madeiras de caminhões. E agora eu estou num processo de tentar relacionar, cruzar esses dois materiais, esses dois meios de transporte, sabe? Sim. Os dois signos diferentes, assim, nas composições. Parece muito simples, e pode ser, mas por enquanto não está sendo. Mas é uma inquietação que me motiva a persistir, né? A continuar investigando essas relações. Esse que você está mostrando, Aí, aquele da cruz, já é um desses ou não? Não, esse é puramente material de embarcação. Tem a coisa de uma certa... que eu gosto dessa coisa meio radiográfica, né? Da ausência, da madeira que está na frente, que vai para trás, que mostra ali essas certas ausência, né? Cicatriz do material. Eu pensei que fosse de caminhão por causa da Mas sinalização. Mas é de caminhão. Esses são totalmente caminhão. É esse de caminhão. Tá, beleza. Esse trabalho é do 2006, 2005, tem quase 20 anos. Entendi. Mas isso está voltando, essa coisa do cruzamento, né? Sim. E esse aqui já busca uma espacialidade formal, esse aqui já buscava uma espacialidade mesmo arquitetônica, né? Uhum. Ele é um canto, né? Era um fundo de uma canoa, isso é uma peça grande que eu serrei, e como tem essa coisa azul, você entrava ali e ficava meio que numa certa contemplação de uma paisagem. Assim. Já era uma busca, uma inquietação interessante naquele momento, isso é de 2005. E esse material já é do ano passado, por exemplo. Eu coloquei aqui esses dois aqui, ó. É uma série nova. Ela é extremamente... Eu chamo ela uma série chamada de Imensidão. Eu levei 20 anos tendo contato com esse material para entender a dimensão que cada fragmento desse pode conter, né? De camadas, de tempo, de profundidade. E aí, nesse meio tempo, eu tenho experimentado a marcenaria, a carpintaria, feito até móveis. Estou num processo assim do design também, tal, fazendo peças assim. E isso era um pedaço de uma canoa. Essa que eu estou mostrando deve ter 20 por 20. E aí eu já usei uma lixadeira elétrica para criar porque ela estava toda preta, né? E aí eu percebi que tinha um monte de camadas embaixo dessa matéria. Eu peguei uma lixadeira, e aí um quadrado, criei um círculo, aí já estou usando ferramentas da marcenaria e adentrando em outros aspectos, assim, uma investigação que eu tenho gostado muito. E também talvez levaria, é natural levar esse tempo para entender, ter uma certa confiança de apresentar algo tão sintético, né? Isso realmente a tal da... A simplicidade, ela é muito difícil, né? Chegar nessa certa maturidade do... Esse ainda é menor, é uma coisa de, sei lá, 10 centímetros, 2 fragmentos que eu fui... E é bonito como ressalta a camada, né? Como o mínimo vira macro, e é quase como um zoom fotográfico para essas superfícies, assim. E eu estou gostando muito dessa nova investigação. Então, assim, a cronologia não está muito no meu processo. Acho que do de ninguém, assim. Eu vou mostrar um outro projeto aqui. Isso aqui é o... Depois eu volto algumas coisas, mas esse aqui é Tá, vocês estão vendo aí? Tá bem? Sim. Tá. Eu posso ampliar ainda mais? Será? Esse aqui? Acho que não, né? Tá no máximo. Eu acho que dá, só não estou lembrando aonde que é aqui. Acho que deve ser ali no... Deixa eu ver. Não, já está no... Ah, pode ser assim mesmo, tudo bem. Depois vai voltar, né, para o outro. Então... Tá ok. Esse arquivo é o último arquivo dessas pastas que tem aqui.
Mas é muito interessante que eu queria falar, que eu quero falar de processo do trabalho, sabe? Eu fiz uma exposição em 2016, não sei se vocês, no Paço Imperial, foi uma exposição grande, e ela participa desse processo aqui, mas aqui é anterior ainda. Isso é uma exposição que eu fiz no Tomiotaki, uma exposição individual naquela sala circular que tem no térreo ali, e é porque eu ia exibir só, poderia ser um vídeo, que é esse que está na tela no final, é um vídeo da ferrovia. Essa questão do meio de transporte sempre me interessou, o deslocamento dos materiais e essa certa mobilidade de meio de transporte. E eu poderia apresentar só o vídeo, mas aí eu decidi mostrar umas peças, que nem todas eram exatamente uma obra pronta, assim, mas eu estava interessado naquela pesquisa da Lina Bobardi, de A Mão do Povo Brasileiro. Eu tinha visto uma remontagem dessa mostra no MASP, assim, o Adriano Pedrosa voltou e tal, estava meio... E que essas soluções são essas soluções de design popular, né, muito bonito, um vilão, uma mão de vilão, uma coisa para, enfim, esticar uma agulha que o cara faz de madeira para tecer uma rede de nylon, enfim. Todas essas soluções. E tem muita madeira nessas peças, né? E aí muitas das peças compunham um ambiente que eram puramente elementos que ambientavam o espaço, né? Tem uma mão de pilar e tal. E bem à direita tem uma mancha de luz ali, que tem uma peça que é um porrete de quebrar babaçu, que é uma atividade bem típica do estado do Maranhão, e que eu tinha essa peça no meu ateliê. Depois que eu saí da minha cidade, eu voltei lá esporadicamente, assim, demorei a voltar. E numa dessas idas eu peguei uma peça dessa e trouxe, guardei, não sabia o que fazer. E ela me interessou muito depois disso, porque tudo que estava nesse contexto aí, ele era meio identificado, né? Uma mão de pilão, peça de barco, não sei o quê, um fragmento de uma canoa. E essa peça ela não era identificada, né? E parecia uma curiosidade meio antropológica, assim. Muita gente se atentou e perguntou, e ela virou um motivo de atenção. E eu também comecei a dar mais atenção para ela. E aí eu falei, cara, isso é um objeto de trabalho, é um resíduo de trabalho, né? Mas para mim é uma escultura, mas ela está impregnada de um lugar, de uma prática, de uma atividade exaustiva, árdua e tal. E, enfim, eu decidi voltar lá para ter mais desses objetos. Nesse meio tempo, eu já estava morando pelo Rio na ocasião, esse porrete que está aí na parede já foi na exposição no Paço Imperial. Eu fui à feira ali na Glória comprar peixe no domingo de manhã, e aí vi um cara cortando peixe com esse porrete de plástico, né, de polietileno. E eu achei muito interessante como esse objeto a quase 3.000 quilômetros de distância dele, que é um artefato de trabalho, só que é pura natureza, é um galho de uma árvore cortado, e estava na feira do Rio de Janeiro e vendo um objeto industrial completamente distante dali, e como é tão similar, né? Então, como... E aí, em São Paulo, só era apenas esse objeto na parede e tal, como compondo um conjunto. E no Paço eu montei... Aqui tem muita luz, na verdade, tinha uma luz mais baixa, e nesse arco, então, era uma linha força entre os dois objetos, que você tinha que passar e decidir para que lado você ia primeiro olhar, que eles são de uma escala pequena, e funcionou. E aí, a partir disso, eu literalmente me voltei para ser no Maranhão, né? O babaçu é uma planta, uma palmeira nativa. Podem tentar queimar, cortam, mas ela vai sempre brotar, porque os fazendeiros não gostam dessa tem problemas com essa questão. No Maranhão tem uma lei chamada Babaçu Livre,
Porque as mulheres que quebram o corpo, que são extrativistas, elas não têm terras, né? São muito pobres. Elas têm que entrar nas fazendas para retirar. E a fazenda é privada e simplesmente é meu e eu não quero que você tire. O proprietário não quer aquilo para ele, não tem interesse naquilo, mas ele também não permite que o outro acesse. Tem até casos de pessoas juradas de morte, cercas eletrificadas, complicado. E aí é para entender mais ou menos, né, como a peça se forma, né? O babaçu é uma amêndoa, um fruto com uma casca dura, tem um machado e um porrete, que elas vão batendo, ele parte e aí vai tocando nessa lâmina que vai... E aí, com o tempo, ele vai sendo descartado, né? Ele vai ficando mais leve e tal. E aí eu comecei a juntar isso como um elemento escultórico, né? Sim. E eles carregam a personalidade, né? O tamanho do porrete, o tamanho da mulher, o ângulo que corta, mais diagonal, mais reto, a força que bate, tudo vai marcando, né? O suor da pessoa está aí. São várias marcas, né, que vão absorvendo nesse elemento. Uhum. Esse é o ambiente de trabalho, esse é um animal que acho. E elas mensuram o trabalho numa lata, né? Antigamente, o óleo de cozinha era vendido em lata, né? Sim. Esse tipo de lata. Hoje em dia são solventes e tal. Querosene também, que as pessoas usavam muito querosene nesses lugares que não tinha energia elétrica, então vivia-se com lamparinas à noite, né? Então, consumir óleo e querosene era comum. E essa lata virou uma forma de mensurar o trabalho, uma unidade de medida, né? O litro. Elas vendem. E aí eu decidi fazer uma escultura onde eu pego madeiras nobres, né? Na verdade, o conceito do trabalho é o próprio trabalho, né? Eu me dispus a fazer um trabalho tão repetitivo, tão exaustivo, tão cansativo, tão perigoso quanto dessas mulheres, que é esculpir essas réplicas de amêndoas de babaçu em madeiras nobres, né? E, de algum modo, eu tenho interesse aí na pintura, essa paleta de cor que a natureza nos dá, né? A variedade de tonalidade de cada espécie. E aí, posteriormente, eu fiz um projeto em 2008, que eu comecei a lembrar muito dessa relação, dessa atividade extrativista, né? O babaçu, que eu me voltei pela primeira vez para a paisagem onde, de fato, eu nasci, né? E aí, quando eu começo meu trabalho, eu já estava no Pará, em Marabá, e essa região de Marabá já foi o grande produtor de castanha de toda a Amazônia, né? E isso hoje em dia já não é mais. Os castanhais foram no processo ali dos anos 70 para os anos 80, veio a prática da pecuária e para criar o gado devastaram tudo. E aí, nesse meio tempo, veio a atividade madeireira, né? Porque a castanheira é uma madeira muito rentável e tal, enfim, tudo que era castanhais nativos foram derrubados, vendidos a madeira, para depois criar gado. Uhum. E aí, no ver-o-peso, eles vão cortando castanha na faca. Não tem uma tecnologia até hoje, como não tem para o babaçu, até tem tentativas. Inclusive, o Palatinic criou, nos anos 60, uma máquina, que ele é do Rio Grande do Norte, né? Uma máquina de cortar babaçu, só que ela não é eficiente. Tem um projeto dele, já vi em livro dele, alguma coisa. Até no Google dá para pesquisar, Palatinic Babaçu, alguma coisa, você vai aparecer um projeto lindo, ele era da área da engenharia e tal, mas não funciona, não tem método melhor do que esses rudimentares. E aí o pessoal descasca castanha em madeiras assim, são um angelim vermelho, uma madeira extremamente dura, e ao longo dos anos eles vão também descartando porque ela vai ficando muito gasta, né? Daí eu montei ateliê do lado do ver-o-peso, fiquei um ano lá fazendo uma pesquisa e recolhendo esse material, que Maravilha. eles têm a menor intenção de esculpir, eles não têm a menor intenção artística, conseguem exercer um trabalho escultórico magnífico, né? Que dialoga com Giacometti, qualquer um grande nome do modernismo da escultura.
É muito bonito. Sim. São umas torções, uns movimentos, umas coisas absurdas assim. Aquela torção Agora, esse ali ano eu já me estive chamou a lá, atenção. comprei mais. Eu estou É, continuando esse trabalho, ainda quero. Tem uns 7 anos só que eu estou desenvolvendo ele, e são umas peças que eu ainda não vendi nenhuma, não quero, assim, no momento. E eu estou revendo, retrabalhando isso, sabe? Desenvolvendo ainda desdobramentos, e o material é muito bonito, né? Muito. sim. Aí hoje em dia está mais fácil também, eu chego lá, eles já me conhecem, já. É o rapaz dos paus que ele fica zoando lá. Já vai querer mais aí. Aí eu já aguarda, já esperam, que leva meses, né? De Sim. 2018 para cá, eu voltei lá, só consegui mais umas 2 vezes, assim. Que leva, na verdade, leva anos, né? Esse é um assistente, tá bem Caramba. idoso, já não trabalha mais comigo, já tem uns 80 anos, seu Nazaré. Com ele que eu aprendi muito carpintaria. Aí agora eu estou criando umas soluções também mais interessantes de encaixes, né? Tem furadeiras, assim, de bancada, aí vou criando sistemas também mais sofisticados de carpintaria tradicional, né? Mas todas as técnicas me interessam, parafuso, pino, Uhum. um encaixe o outro, enfim. Eu fiz uma grande exposição desse material em 2018, e aí depois ele está guardado, e eu revi agora, desmontei, está espalhado no ateliê, Uhum. para retrabalhar algumas peças e elaborar umas coisas. Mas é um material muito bonito, muito. Tem muitas possibilidades, né? Aí isso gerou desenhos, agora eu já estou fazendo em pintura, em tinta, várias coisas, assim. Já vai. Virou vídeo, tem vários materiais. Esses Eu desenhos, pode falar, te Caio, à interromper um vontade. segundinho. Essa impermanência, né, que o próprio material tem, às vezes por acúmulo de suor, desgaste de tinta, água e tudo mais, né, umidade, não, parece não ser algo só assim do trabalho em si, das peças em cima do seu trabalho, né? Você não nem sempre mantém uma peça que você, ou um encaixe que você visualizou como um trabalho fixo, né? Eles podem se desmontar e acabam virando outras coisas também, né? Sim, 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 sim. Sim, sim. Cada Interessante. vez mais tem sido muito. Tipo esses ganchos, né? Eu estava falando agora há pouco, esse trabalho, não sei se o pessoal todo aqui tem referência alguma dele, mas você se referiu. Eu estava falando da pecuária, não sei o quê. O projeto é de 2015. Eu já Uhum, estava morando no Rio na ocasião, eu fui para o Rio no início de 2012. E eu acompanhando as notícias, eu sempre mantive um ateliê aqui, então esse vai e vem é normal. Eu sempre também quis sair, sempre já morei em alguns lugares e tal. E, mas eu fico atento ao lugar, né? Naturalmente ele me projeta várias questões. E a JBS, como se virou um polo de pecuarista grande, né, de produção de gado, a JBS montou um frigorífico aqui muito grande e tem um curtume também. E aí, em uhum, 2015, começou a ter um grande problema de mau cheiro na cidade, sabe? Eles montaram muito perto do núcleo urbano, à uhum, margem de um dos rios, que obviamente tem dejetos que são jogados no rio, e um mau cheiro muito forte que nos bairros mais próximos, na época, tinha relatos de pessoas que tinham ânsias de vômito. É o cheiro de podridão, né? De morte, né? De sim. putrefação mesmo. E aí eu fiquei pensando, né? Como fazer alguma coisa ligada a esse material, a esse contexto, né? Eu pensei no gancho como símbolo, né? Da carne e tal.
E eu queria muito o ferro, né? Estando numa das maiores jazidas de minerais do planeta. Esse elemento tivesse mais presente na obra. Juntou um interesse que cada vez mais é presente na obra também, que é o fato de ser cada vez mais escultórico, né, o trabalho, não apenas, mas isso tem ficado cada vez mais evidente. E teve até uma ocasião que a Lisete me convidou, quando ela estava no Parque Lage, ela me convidou para conhecer o ateliê lá de escultura, de cogitou de fazer um... Só que coincidiu na época que no ano seguinte, eu já mudei para... Voltei a morar novamente em Belo Horizonte, em 2016. Mas era começar a ocupar o ateliê de escultura do Parque Lage, né? Sim. O professor que estava lá já estava mais idoso, já estava mais debilitado. Eu nem recordo, acho que até ele já faleceu, mas ficou muito tempo lá. Né? Muito importante na história da escola, assim. E aí ela me convidou e eu até questionei assim, pô, mas... Aí ela me fez uma provocação que eu achei curiosa, assim. Ela falou, cara, da tua turma, da tua geração, quantos se dedicam mesmo assim à escultura, né? Quase ninguém. E eu achei interessante, assim. Eu comecei a me entender melhor também, né? Nesse sentido Não que eu quero dizer que eu sou artista, não sei se eu gosto de pintar, de desenhar, de fotografar, fazer vídeo, faço tudo, mas essa coisa da escultura, do volume, né? É uma questão cada vez mais recorrente no trabalho. Isso é uma coisa que tem ficado mais evidente, assim. Esse que você falou dos ferros, você está se referindo ao trabalho que está na Bienal ou não? Exato, dos ganchos. Que para quem... Bom, foi antes da gente começar a gravar, bater um papo rapidinho sobre isso, e você ainda não fez uma fotografia que você considere boa o suficiente para mostrar o trabalho, né? Não, ainda não. Exatamente. Tá. Mas para quem não está sabendo, aí ele está na Bienal das Amazonas. Amazônias. Isso. E enfim, procurem dar uma olhada lá no trabalho, assim que conseguir. É meio difícil de achar, né? Porque ele mesmo não está ainda divulgou uma foto oficial, mas vai sair em breve. Eu vou mandar umas fotinhas para o grupo de WhatsApp para vocês, para quem está ouvindo a conversa. Mas o que foram os desenhos, na época eu estava... só fazer um comentário rápido aqui, que isso aqui já chegou em outro lugar, esse desenho, isso é bem no início. Mas eu gosto desses resultados, assim, tecnicamente falando. Eu comecei a desenhar, eu tenho uma certa formação de desenho acadêmico, de retrato, de fazer... Eu comecei a fazer uns desenhos, e eu sempre usei o desenho, eu falo que ele é uma ferramenta de... Organiza parte do meu pensamento, registra minhas ideias, né, e me ajuda a projetar as ideias, né? Então, eu comecei a fazer esses porretes, eu estava meio que reproduzindo eles, em ângulos, e não sei o quê. Daí, coincidiu numa época que eu peguei um livro de um autor, não lembro agora, mas é italiano, crítico, assim, mais antigo, e ele tem um livro chamado Uma Breve História das Sombras, que ele faz com a ideia do mito da caverna, né, de Platão, essa coisa da projeção, e tem uma historinha assim que ilustra, é clássico isso, né, da origem da pintura e do desenho, né, da escultura, né, que esse mito isso é uma coisa clássica, né, para a Itália, assim, para a história da arte ocidental, que é uma jovem que era filha de um oleiro e tinha um namorado, e o namorado foi para uma guerra e não voltou, morreu. E aí, na noite anterior da despedida da partida, ela fez o desenho dele na parede, ele deitado na cama, do contorno do rosto dele. E aí depois pintou aquela imagem, aquele contorno, né, e conviveu ao lado da cama dela com aquela imagem, né. E o pai, vendo o sofrimento da filha, foi lá, a partir daquele contorno, daquela imagem que ela tinha pintado,
ele, como oleiro, foi lá e fez um volume daquilo, né? Uma escultura do rosto do rapaz e tal. Isso é meio tido como uma ideia clássica da origem da pintura e da escultura, assim, tal. E ele faz esse paralelo desse mito com Platão e tal, é interessante. Mas, enfim, aí eu comecei a entender que eu não queria representar o elemento porrete, mas eu queria uma espécie de uma tradução desse objeto, né? Sim. E aí a solução mais direta que eu consegui, e eu fiquei satisfeito, eu pegava, como eles têm singularidade, como eles têm personalidade, eles impregnam a personalidade de uma pessoa, eu ponho no papel e contorno um lápis, o contorno mais óbvio dele, Uhum. e desenho de um modo agressivo, violento nele, com uma intensidade de matéria que também deixa essas marcas como eles têm, né? Aí depois eu fui brincando com o espaço e tal. Nessa época eu estava morando em Lisboa e a gente compra uma folha de papel de algodão por 3 euros, né? Puta papel bom. E aqui é uma... Agora eu estou fazendo em tela mesmo, né? Porque nem Sim. papel bom eu tenho aqui, mas é assim, também já cheguei com outras soluções de outros desenhos, outras questões também que eu estou desenvolvendo no desenho mesmo. O desenho deixou de ser só uma ferramenta de organizar meu pensamento e projetar, e também tem ganhado autonomia como linguagem na minha produção, sabe? Uhum. Cada vez mais. Então, isso aqui, esse fundo preto são várias desenhos de grafite, aí contrapõe, aí o desenho foi chegando no lugar também de muita... Eu queria mostrar esse projeto por isso, apesar dele ser o último arquivo, mas Uhum. ele me mostra muito, assim, dessas possibilidades que o trabalho tem buscado, sabe? Se Sim. expandido, assim. Isso é uma lata de esculturas minhas, com uma sacola de amêndoas naturais. Isso numa paisagem onde elas quebram coco, né? No lugar que eu nasci. E aí essa foto é no chão do lugar onde eu nasci. Então essa foto eu assumo como fotografia mesmo. Enfim, esse é o... E eu queria muito mostrar eu uso muito esse arquivo, que é essa coisa do fio da meada, né? Como uma coisa chega noutra, chega noutra, chega noutra, o trabalho vai desenrolando, desenvolvendo, né? Você vai... Eu falo que o trabalho está dentro do trabalho, sabe? Assim, a gente tem muita ideia de que extrair, subtrair é esgotar, né? Uhum. A ideia de subtração é esgotar. Se eu pegar essa mesma ideia e aplicar na ideia, por exemplo, de cavar um poço, quanto mais eu subtrair matéria, mais ele se amplia, né? Mais profundo ele fica. Eu acho que o trabalho de fazer arte é muito isso, assim. Quanto mais você extrair dele, quanto mais você explorar ele, mais ele te dá resposta, sabe? Uhum. Por isso que eu penso nessa coisa do trabalho estar dentro do trabalho, assim. Várias vezes já me peguei numa ideia meio, pô, e agora eu vou para onde, né? Felizmente eu já parei com isso agora, porque é isso, quanto mais você explora, busca, subtrai dele, né? Fala com ele, negocia com ele, mais ele vai te dar, né? Então, nessa ocasião aí, por exemplo, eu estava nessa inquietação. Isso aí foi em 2005, foi a primeira vez que eu morei em Belo Horizonte, eu participei daquela Bolsa Pampulha, segunda Sim. edição. E eu levei essa peça, que era uma peça de uma carroceria, só que ela não tinha cor, não tinha grafismo, não tinha decoração nenhuma, era uma madeira crua, com os furos e tal. E foi a primeira vez que eu fui morar, eu tinha 23 anos aí, eu fui para Belo Horizonte, uma paisagem diferente, e essa peça ficava no ateliê, me interessava, eu não sabia o que fazer, eu levei comigo, e
E aí eu estava morando num apartamento alugado, com um piso de madeira, e isso é cal, né? Esse pó branco é cal, e cal reage com a madeira, né? Eu não ia testar no chão da sala do ateliê, da casa, e que ia manchar aluguel e tal, enfim, não tem como resolver isso. E aí na rua, o prédio ficava no final de uma rua, como Belo Horizonte é muito acidentado, tinha essa escada que acessava a rua de cima, e é meio que uma pracinha, assim. E já tinha esse limbo aí na parede, lodo, essa terra vermelha que desce. E, cara, eu fui para a rua porque eu não tinha um espaço, né, adequado para trabalhar. De repente eu estava fazendo uma intervenção urbana, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado e nada fazer e tal. Esse termo, essas coisas, esse negócio de... Eu tímido, assim, não falei, não, vou para a rua. Mas foi incrível o trabalho, a experiência. Esse registro é só mesmo para o processo. Uhum. E aí foi desdobrando, né? O material, essa coisa da projeção, da sombra, do vazado, do preenchimento. E é uma ideia que ainda é viva para mim, eu ainda não desenvolvi mais, mas eu pretendo. Eu acho que é uma coisa que ainda posso extrair coisas daí. E foi muito legal, porque depois eu fiz uma exposição, vou mostrar depois exatamente. Nós tínhamos um processo de um ano lá, de uma experiência de interlocução muito intensa. E no ano seguinte, cada artista tinha um compromisso de fazer uma exposição no museu, que na ocasião era um museu muito dinâmico, assim, né? Estava o Adriano Pedrosa, foi ele que criou esse projeto, e depois foi o Rodrigo Moura, que substituiu ele. Mas, assim, Rodrigo Andrade, Beatriz Milhaz, Pedro Croft, Emmanuel Nassar, vários artistas puseram lá nesse período, sabe, assim, ia vendo aquela ocasião, e aí o Melanina era a parte menor, mas ela tinha 200 metros quadrados, né, pra gente era enorme o espaço. Todo mundo jovem, todo mundo começando. E foi legal que eu fui estudar uns artistas que me interessavam, assim, essa ideia de ocupação, de instalações, de espacialidade. Então, Unga, Boys, Nuno Ramos, Nelson Félix, alguns nomes assim que, na ocasião, como ocupar o espaço, né, e pegar essa questão espacial e tal. Daí eu peguei esse conceito desse desbloqueio, do vazio, da ausência, e tentei elevar, explorar ao máximo, assim, no espaço. Isso é um estrado desse de camelô, de borracha e madeira, sabe? Virou um painel. Então, e aí esse pó, aqui tinha um outro problema de não ser cal, não poder usar cal, porque também é madeira, né? E aí entrou um outro dado interessante, que isso aqui é pó de mármore, pó branco. Sim. Que eu inverti essa relação clássica da escultura, assim, de pegar essa matéria nobre da história da escultura, né, ocidental, que é o mármore, reduzir literalmente a pó e pegar essas estruturas extremamente precárias de construções, assim, de obra doméstica, e elas serem os objetos escultóricos no espaço, né? E é a partir dela que eu usei essas estruturas. Então, aqui tem estrada, tem a própria escada, tem... Essa escada é de um pintor aqui em Marabá, ele veio para lá para montar a exposição. Mas aí, Marconi, quando você coloca esse pó no chão, você chama isso de objeto, de escultura, né? Porque ele acaba sendo bidimensional à primeira vista, pelo menos. Eu sei que tem essa relação direta com a... Pode falar, desculpa. Não, já encerrei, pode ir. Porque, na verdade, a exposição era um todo, né?
era uma grande instalação, na verdade, né? É que as fotos dão conta mais, assim, de recortes. Mas a intenção era pensar um espaço como um todo, né? Então, como ela veio de uma forma volumosa, eu penso em escultura, sabe? Essa relação aqui, para mim, é escultórica, assim, sabe? Entendi. Não sei também, essa Claro. categoria aqui me interessa, né? Interessante. A experiência, para mim, aqui eu me lembro que isso é um fundo velho de sofá, que eu coloquei num canto, e aí tem a sombra, aí o resto tem um triângulo aqui que tá no piso, que é pó de mármore, entendeu? Uhum. Que interliga a parede com o chão, e essa sombra do estrado de um... Tinha muito essa ideia de uma precariedade e a negociação com essa matéria nobre da história da escultura, assim, Sim. que é o mármore. Esse cavalete eu ponho de um lado e do outro, e depois eu viro. O visitante quer tentar conectar e encaixar as formas com o que ele está vendo ali, não consegue, porque está desforme ali e tal, entendeu? Toda de uma operação muito cuidadosa, assim, para mim foi uma puta experiência. E é muito legal também porque eu cheguei, que eu fazia aquelas primeiras composições que eu mostrei, pintura, Celso Renato, cor, e aí a interlocução foi tão rica, tão produtiva, que um ano depois eu fui fazer uma exposição completamente não tem cor, escultório, nada, né, instalativo, uma coisa completamente... Eu quis aproveitar a experiência, assim, ao limite mesmo, assim, sabe? E arriscar, né? Porque o mínimo que eu poderia fazer numa experiência dessa era... Fiquei muito contente. Eu acho que isso tudo ainda eu preciso revisitar esse material, essa experiência, e eu acho que ainda tem muito saldo ainda para eu seguir ainda com essas possibilidades, sabe? Eu me lembro de eu estava falando anteriormente, assim, de ter chegado em situações que eu não sabia para onde ir. Aqui era uma situação dessa. Eu estava começando o meu trabalho, já tinha aí quase uns 8 anos que eu vinha me dedicando, estava fazendo coisas. Era aquela época de salões de arte, que existiam vários salões, eu estava fazendo, participando de algumas coisas. E teve uma crítica, assim, lá, que da interlocução, que ela... E eu tinha esse impasse também. Foi uma bela chacoalhada, assim, que ela olhou para os trabalhos iniciais dela e falou: pô, o Celso Renato fez aquilo que ele fez, ele já tinha mais de 60 anos de vida, né? Aí você, um jovem de 20 e poucos anos, a crítica te coloca conceitualmente que tu deu um passo além, no sentido que ele pintava os tapumes, né, então, e conceitualmente tinha uma defesa crítica, assim, que tinha uma relação, mas tinha uma operação da apropriação e tal, que descolava também daquilo, né? E ela falou assim, ele fez aquilo lá com mais de 60 anos, você é um garoto que a crítica coloca que você deu um passo aí além daquilo, e ela falou assim, tu acha que tu vai chegar onde depois daqui? Falei, filha da puta. Mas eu já tinha essa inquietação, tanto que eu fiz a exposição completamente assim, desvinculado, né, do que eu era ligado, assim, né? E eu sabia que aquilo ia ter visibilidade, percepção, e foi um divisor de águas importante para primeiro para minha cabeça, assim, né, para o meu processo, como uma certa libertação. E naquele momento para mim era também querer provar que eu era capaz de alguma coisa, assim. Isso não é nem saudável, eu acho, mas enfim, me serviu, né? Porque também poderia ter sido um nó que eu poderia não ter desatado ali, mas eu acho que eu consegui desatar e seguir. E aí essa peça que deu o início no trabalho, quando eu fui começar no museu, foi engraçado que eu, obviamente, comecei por ela, e ela não teve nenhuma potência no espaço, foi engraçado. Aquela mesma desdobramento que eu fiz lá na experiência na rua, anteriormente, que eu mostrei, eu comecei por ela, né? E
E aí, no final, ela funcionou como a luz, né? A sombra. E aí tinha isso, né? Sim. A sombra, a luz, se é spray, o objeto que era também luz e volume, cavalete, uma série de... E é muito interessante isso aqui, quando eu fui fazer no museu, o preconceito que tem com o material, né? As paredes são pintadas, podem ser pintadas, cortadas, podem fazer qualquer coisa. Mas isso foi feito com spray, de pichador, né? Spray. Cara, Sim. foi uma onda, porque a curadoria não queria aceitar, porque ia dar mau cheiro. Eu tinha acabado de colocar um sinteco novo no piso, que é um cheiro fortíssimo. Eu falei, cara, vocês estão reclamando de cheiro do spray. É a marginalização do material, porque é atribuída a uma ideia de marginalidade, né? Muito doido isso. Se eu Sim. tivesse pegado aí tinta a óleo, bastão de cera, grafite, qualquer outro material, não teria tido empecilho. Mas como era um spray, cheiro de grafiteiro, os caras tentaram implicar, enfim, não colou, mas é engraçado isso. Como o material é marginalizado, né? Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Como eu falei, eu não sou bom na fala aqui. Quiserem fazer Não, a gente está acompanhando. Se alguém quiser, está aberto a uma perguntas, pergunta. claro. Mas a gente está aqui acompanhando. Eu também, vou levar para um outro projeto aqui, cara. Não, estou gostando, pelo menos está intervindo aí de algum modo também. Eu fico meio falando sozinho aqui, fico meio perdido. Não, tá de boa. Esse é um projeto que eu acho significativo, assim, para mim. Eu fiz a primeira versão em 2019. Como eu tinha ficado um tempo fora daqui, eu voltei e eu comecei a observar muito essa coisa do... Marabá tem uma praia na frente, tem uma orla, né? No Rio Tocantins, e tem uma vida noturna, né? Bares, restaurantes e tal. E tem muitos ambulantes. E eu comecei a me interessar muito pela cuidado estético que eles tinham com os isopores, né? E aí eu propus um projeto que era trocar... eu dou um isopor novo, algumas fitas, que as pessoas escolhem as cores e tal, e troco pelo isopor que elas personalizaram, assim. Que me interessa, aí se registra, sabe? Depois eu montei ele no Rio, no 2016, eu tenho foto aqui. Foi bem legal, porque tinha um cara que era da bateria da Mangueira, então o isopor dele verde e rosa, flamenguista, verde e preto. Enfim, tem essa singularidade, né, que cada indivíduo vai aplicando, né, esse seu centro estético, suas identificações pessoais e tal. E me interessa isso, né? Nem eu queria comprar isopor novo e passar fita, e muito menos passei fita, porque teve gente que propôs, pô, mas tu é artista, passa fita para mim, vai fazer mais bonito. Eu falei, não é preguiça. Eu quero que você, igual eu estou interessado na tua personalidade impregnada nesse aqui, eu quero que você exerça essa mesma experiência nele, né? O isopor, não que eu não quero interferir nisso, só quero reunir esse teu olhar. Sim. Isso, por exemplo, é um projeto que eu desenhei, na época eu ganhei um prêmio para fazer o trabalho, né? Fiquei um ano, tinha um custo ali e tal. E eu mandei no projeto, tinha esse desenho, eu nunca realizei isso. Mas foi uma proposição, né? São os primeiros experimentos, que eu não gostei nada, mas eu fiz. E aí foi quando eu cheguei nos resultados mais satisfatórios no meio do processo. Uhum. É um trabalho que é pintura, é escultura, é instalação, é apropriação. É um projeto que reúne assim diversos interesses, né? Tempo, marcas de tempo e tal. É muito sociológico para mim. Ele, inclusive, mudou muito o meu modo de operar no trabalho, porque antes desse projeto, por exemplo, eu ia no estaleiro de barco pegar resíduo, igual vai um cara lá para
pegar madeira para vender para padaria, para queimar, passar pão, entendeu? Uhum. Eu ia lá como um desses também, pegava, ia no estaleiro no fábrica de carroceria também, como anônimo, assim. E aí isso mudou muito a minha relação com esse contexto, com os contextos que eu me envolvo, né? Sim. Esses isopores, eu achei que eu fosse trocar na rua, tirar ali do carro na hora. Só que não, tá na rua, tá cheio, tá pesado. O gelo encharca o isopor, fica bem pesado e tal. Sim. E a pessoa está trabalhando, então eu tinha que ir nas casas, geralmente segunda até terça, no máximo até quarta. São os dias que os ambulantes não trabalham. Isso é Rio de Janeiro? Isso aqui não, foi em Marabá. Isso aqui é em São Paulo, a exposição. Tá. Não, engraçado, né? Alguns trabalhos acabam tendo alguns encontros. Eu não sei se a minha memória está me pregando uma peça, mas eu lembro No Rio foi aqui, ó. Sim. Passo Imperial. Assim, passo. Eu me lembro de ter visto algum trabalho também do Rafael Alonso, que tinha alguma similaridade, uns encontros, assim, uns atravessamentos, assim, eu olho o seu e lembro um pouco do dele também. Acho que ele chegou a fazer uma série de pinturas no início que ele remetia às fitas, né? Eu acho que sim, né? Tinha Com essa os isopores, referência. se eu não me engano. Não sei se eu estou Não, enganado. ele chegou a pintar, usou fita também, mas tinha referência direta nessa questão, nessa visualidade. Mesma Sim. referência. Só que ele resolveu Maravilhoso. como pintura, né? Sim, O sim, plano, a questão. exatamente. E essa aí já é no Rio, aí tem o Não passo. verde rosa e tal. Mas é um trabalho, apesar da escala, ele circulou muito. Isso aqui é na Baró Galeria, naquele galpão que agora é da Mendes Wood, Uhum. lá na Barra Funda. Isso aqui é em Belo Horizonte, na Funarte. Isso aqui é no Tomiotaki, uma versão Sim, sim. montada lá. Eu gostei muito dessa. E não tem plano de montagem, né? Eles me deram aquele hall e eu pensei em montar as colunas assim, mas não funcionou, porque tem muita. O espaço não é nada neutro, né? Assim, as paredes são coloridas, lá tem biblioteca, tem livraria, ao fundo tem um restaurante, e não funcionou nada assim quando eu comecei a montar, e aí no final a gente chegou nessa solução que eu fiquei super feliz com essa. Era uma espécie de um monolito, que aí era como se tivesse desmoronado, assim, tem uma certa ideia de movimento aí. As outras caixas eu espalhei de um modo que parecia que tinha um tombado. Marconi, sua voz está. Peraí que deu um probleminha na sua voz de novo. Desmoronamento. Oi? Deu um problema na sua voz, ficou meio robotizada. Tá. Acho que agora vai voltar. Perdão. Continua, por favor. Tá, tá ouvindo Acho que agora vai também? ficar. É que aquela hora é inesperado, né? Mas Oi? acho que agora vai. Tá. Tá ótimo, cara. Eu já vi problemas maiores. Não, tá tranquilo mesmo. De vez em quando dá uma picotada, a gente perde um pouco da sua voz, mas agora já voltou. Não, mas me alerta aí. Faz sempre isso, por favor. Aí, quando eu fui montar a primeira vez, em Belém, como era uma bolsa do Estado de incentivo, existia uma restrição que não poderia ter bebida alcoólica na exposição, né? E eu nem tenho foto de Belém, que o espaço era tão ruim que nem valeu a pena mostrar. Esse aqui era um ateliê, na época eu usava, não é meu, era um galpão de uma família de um amigo, que era da sede da associação, era um galpão magnífico. Tudo que eu experimentava nesse galpão funcionava em qualquer instituição no Brasil. Generoso, assim. E aí eu inventei que tinha que ter, porque fazia. Aí, enfim, toda vez que eu monto agora, que eu montava ele, eu disponha um ou dois isopores com cerveja. E aí virava um display da vernissagem, assim, a galera ia lá.
Aqui tinha, aqui, esse que está aqui ó, à direita, aqui, ó, estava cheio de gelado aí. Aí virou um... Aqui também tinha uns 2 ou 3 que eram usados. Foi usado no vernissage, né? Uhum. Pô, eu passei um ano, eu ia até para show da banda Calypso, pô. Coisa que... Feira agropecuária. Eu fiquei acompanhando os ambulantes no trabalho deles, né? Então, feira agropecuária, eventos, grandes shows e tal. Eles ficam a noite toda, a gente passava a noite lá e tal. Vendo, convivendo, filmando. Tem vídeo do processo, tem umas coisas. Então, foi uma experiência bem intensa, assim. Eu falei, pô, agora eu vou fazer a exposição, não pode botar uma cervejinha? Sacanagem. Maldade, maldade. Mas funcionou. Eu quero apresentar agora um outro trabalho. Tem uma outra coisa desse tipo de apresentação que é legal também, e tem muita coisa que não chega, né? Que a gente não tem muita referência. Então, eu queria apresentar mais uns 2 projetos aqui que estão nessa esfera de trabalhos que provavelmente as pessoas não conhecem, sabe? Uhum. E que, para mim, isso, como um processo, são relevantes. Esse trabalho eu fiz numa experiência numa ecovila chamada Terra Una. Não sei se ainda tem um projeto de residência, mas é no Rio, entre o Rio e Minas aí, que é o Nadan Guerra, que é do Rio, que coordenava o projeto. É uma experiência muito legal. E aí eu mandei essa proposta que era... Eu tinha muita vontade de trabalhar com cerâmica, porque quando eu era garoto, eu sou de uma família de 8 irmãos. Somos 8 pessoas. São 6 mulheres, eu e um irmão. E meu pai era um agricultor, tal, um homem pouca conversa, assim. Daí um dia eu me lembro que eu sou o mais novo dos filhos, ele chegou da roça e ele cavucou o chão, molhou um barro e começou a esculpir uns objetos assim meio tipo Vitalino, assim. Acho que ele nem sabe quem é o mestre Vitalino. Mas assim, bois, bonecos, pássaros, cavalo. E eu me lembro que eu me aproximei dele, assim, achei aquilo tão bonito, porque literalmente parecia meio que mágico, assim, aquelas mãos literalmente calejadas, brotando sensibilidade, sabe? Parecia meio mágico, porque eu não via nele sensibilidade, eu só via naquele homem uma certa grosseria, assim. Uhum. E aquilo me encantou, e eu observei, e ele me deu, assim, no final. Só que não era assada, né? Eu colocava em casa, na estante, na televisão, e aquilo manchava. Minha mãe fazia uns paninhos com crochê para decorar o estante, televisão, coisa de exterior, assim. E aquilo ela se irritava porque sujava, manchava e meio que quebrava. E 2, 3 vezes ele refez. Até que um dia ele não... E eu não queria fazer, eu já era habilidoso, já desenhava, já gostava de fazer coisas manuais. Mas hoje eu entendo que eu não queria fazer, porque para mim era uma espécie de tentar me comunicar ali com ele, né? Ver ele fazendo aquela mágica novamente, que era esculpir aquilo. Mas, enfim, eu queria muito fazer um trabalho com cerâmica, não sabia o quê, e aí fui para essa Ecovila, sabia que lá tinha uma limitação de público, pessoas, e nós éramos 10 convidados, assim, tinha 2 venezuelanas, argentinos, peruanos e uns brasileiros. E o projeto consistia em fazer o molde dos pés de cada um, essa ideia da terra e tal. O pé, essa conexão mais direta, né, com o chão. E eles não são assados, né, não são queimados. Então, eu fui intervindo na paisagem e fiquei lá um mês e fui registrando, assim. Então, choveu, a intempérie foi também voltando a absorver a matéria para a paisagem, assim, né? E eu fiz várias tentativas. Na verdade, eu tinha
eu ia tomar café. É muito interessante, assim, porque eu lembro que a gente ia tomar café, estava frio na época, era inverno, e lá é bem frio, assim. A gente pegava uma caneca de café ou de chá, ia para o sol, né, de manhã, e ficava um grupo de pessoas conversando, e ficava olhando os pés, assim, 2, 3 pessoas conversando. Qual era a ordem, né, dos pés, como ela se posicionava, como o corpo se portava ali, porque eu ficava querendo simular com os pés daquelas pessoas as posições que eles tinham, se colocavam nas rodas de conversa e tal. Eu fiz experimentos, aí no final do processo eu entendi que todo mundo tinha um certo lugar de identificação, e era sempre muito solitário. E como é uma ecovila, tomava café, almoçava, jantava, tudo junto, e ninguém se conhecia direito, mesmo você interagindo, a necessidade, a saudade de familiares, de filho, de casa, de esposa. E todo mundo meio que foi buscando também o seu lugar, né? Solitário, para também ter o seu momento sozinho. Eu comecei a observar isso, fui fazendo intervenções. Aqui, essa foto, por exemplo, na esquerda, tem um pé, uma pessoa que gostava de... Essa água geladíssima, essa cachoeira. Eu só entrei 2 vezes aí. Era muito frio a água, assim. E aí, depois, essa água subiu numa chuva e esse pé foi tomado pela água, né, que levou o nível aí. Não sei se dá para perceber na esquerda aí, cantinho assim. Sim. Aí eu fiz um ensaio aqui. Esse trabalho um dia eu quero até, eu acho que eu vou resolver ele como fotografia mesmo, uma série de fotos assim, que é pequena, não, acho que não quero. Eu até participei de uma edição daquele Clube Jacarandá de, de gravura, assim, eu mandei uma foto num tamanho que eu acho que é um tamanho mais próximo do real, assim, que é um 40 por 60, fica mais perto de uma proporção do que é o corpo humano, né? Pé. E eu fiz uma série de intervenções. Isso é uma cidade vizinha, que é uma cidade meio fantasma lá, já foi importante como ferrovia, e tinha uma linha ferroviária que está desativada. Tem uma mercearia, 5 famílias, uma escola que tem 8 alunos, mas existe o Estado lá, chegam ações. É bem interessante o lugar, parece uma cidade fantasma, assim. Aí a ideia do pé, né, a gente lá usava galocha no inverno, chovendo, e lama, foi virando uma experiência, né? Aí fui registrando também essa decomposição, né, das peças ao longo do tempo. Caramba. Isso é num cupinzeiro na beira de uma estrada, o cupim incorporou, né, rapidamente. Sim. Esse é meu pé, já é o molde do meu pé. Aí isso é um vídeo que eu fiz, depois eu já fiz dele outras versões. Isso virou depois um outro trabalho, que é um díptico fotográfico que tem essa imagem, com uma foto de uma placa dos assassinados do 96 aqui, em Eldorado dos Carajás, sem terras. Esse é o molde do meu pé. O vídeo é uma ação, é um plano fixo, frontal. Aí eu faço o molde dele, venho por trás, descalço, piso sobre a escultura, respiro e saio, assim. É uma ação de 1 minuto. Aqui o barro é mais avermelhado. Eu fiz uma versão lá em Caruaru, onde o Vitalino tirava barro, lá o barro é cinza. Uhum. Aí eu tenho uma versão que é com os pés do meu pai, a escultura o molde do pé do meu pai e o piso. E eu quero ver se eu faço esse trabalho em vários lugares do mundo, assim, com a terra do lugar, sabe? E a mesma ação, plano fixo, vem descalço, pisa, respira, sai. E cada lugar tem uma própria tonalidade, né, da sua terra. É um projeto que eu ainda
Aí a gente fazia fogueira à noite para ficar lá tomando um vinho, conversando, e tem uma pessoa que tinha um trabalho na fogueira, e aí assou o pé, estourou tudo que não tinha cuidado, né, com argila, limpar argila. Mas foi esse processo. Eu gosto muito desse trabalho. E eu acho que meio que para finalizar, tem muita coisa. Eu não vou mostrar tudo, queria mostrar um pouco desse trabalho aqui. E a gente pode abrir para conversa. Beleza. Isso é em Recife. Eu ganhei uma época não sei se foi 2015 isso, acho que foi. Uma residência lá pela Fundação Joaquim Nabuco. E estava aquele processo ali, Copa do Mundo, pré-Olimpíada também. A Olimpíada não foi no Rio, mas as Copas foi em várias. E esse elemento cavalete que eu tinha feito lá em Belo Horizonte, no Museu da Pampulha, lá em 2005, 2006, 10 anos depois ele retornou, e eu, pensando nessa ideia ali, aquela coisa, Levi-Strauss, né, aqui, quando tudo parece que a construção já é ruína, né, e esse elemento, eu fui fazer um trabalho lá, era uma residência, uma vivência, fiquei um mês, eu precisei andar em Recife, aprendi a andar, me virar, Olinda, os bairros, conhecer, vivia nos mercados, onde tem o melhor sarapatel. Realmente foi uma vivência bem intensa. Eu já gostava da cidade, já conhecia, e foi muito legal. E aí um dia a gente fez uma atividade educativa com uma turma de estudantes lá que faziam um educativo da Fundação Joaquim Nabuco. E aí eu propus um exercício assim da gente brincar com essa ideia arquitetônica, né, objeto, a partir dessa forma, como cada um fez a sua versão. E aí quando terminou essas atividades, eu tinha um monte de esculturinhas dessas. Eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer com isso? Porque eu também não tinha um compromisso nenhum de fazer nada com ele, mas eu tinha ido algumas vezes aqui no Marco Zero, né, na frente, lá onde tem e lá tem influência de maré. Aí eu levei algumas formas dessas e fiz um ensaio, joguei lá, e depois aquilo contra a cidade estava, como toda cidade nesse período passou, né, o Brasil numa euforia econômica e tal, todo mundo. E esse elemento, ele é muito recorrente na construção civil, né, no Brasil inteiro, assim, cavalete feito com ripa, madeira. E tem umas imagens que eu gosto muito, assim, que eu até já assumi essa aqui como fotografia mesmo, assim, acho que tem uma coisa bonita da cultura, natureza e solidão, sabe? E aí fiz meio que uma colônia, assim, dessas formas, né? E a maré depois veio subindo e levou tudo, né? Uhum. Foi uma experiência meio solitária, meio poética, meio que não é uma exposição, ninguém viu, mas para o artista eu acho que pode ser muito expressivo, né? Uhum. Muito potente, assim. Para mim, eu adoro rever essas imagens, assim. E algumas eu acho que ainda vão funcionar, outras ainda como uma própria fotografia mesmo, assim. Foi muito bonito ficar olhando e vendo, né, o processo, a maré subindo, e isso foi embora, acabou. Isso era palito de churrascos. É uma atividade educativa. E aí eu voltei depois, uns meses depois, e tinha o compromisso de fazer uma exposição na cidade, e aí fiz essa intervenção lá, que era uma galeria, ela é do lado do museu ali não sei se vocês conhecem, do Homem do Nordeste, Fundação Joaquim Nabuco, tem uma galeria que ela tem essa herança brutalista mesmo, assim, ela acho que é dos anos 70, 60, 70. E é toda de concreto, né? E, teoricamente, é proibido furar a parede, né?
por questão de conservação. E a minha proposta era não levar, não deslocar obra de ateliê para lá, né? Ir para lá e fazer alguma coisa assim. Aí eu fui ver a galeria, me mandou, falei, eu queria ver o espaço, conhecer o espaço, me mostraram. Aí me falaram que eu não podia furar a parede. A primeira coisa que eu observei foi a parede toda furada. Foram abrindo exceções, sabe? Aí a primeira proposta que aconteceu, a foto não dá conta, porque como eram tantos parafusos, foram quase 1000 parafusos. Eu comprei, tinha a galera do aplicativo que me ajudou a fazer os cavaletes inicialmente, tudo me ajudou. E cara, a gente ativou todos os buracos que eram proibidos. Foram proibidos, sabe? Foram exceções. Deu uns 800. Vamos colocar a bucha e um parafuso dourado. Sim. Então, assim, a luz batia, né? A foto não dá, mas a experiência estava crivado de buraco, assim. A curva aqui na frente e tudo. E aí tinha essa estrutura que remetia a uma extensão da arquitetura, coisa muito simples. Aí no meio tem uma mangueira, que é uma mangueira de... É um método de nivelamento, né? Que o pedreiro usa até hoje. Isso é muito eficiente, inclusive. Apesar de já ter laser, nível a laser, né? Uhum. Mas o nivelamento na mangueirinha com água é perfeito. E essa água é do rio Capibaribe. É um trabalho muito silencioso, mas para mim é muito significativo. Uhum. E aí no meio tinha uma coluna e eu construí esse cavalete. A gente comprou umas madeiras de demolição de casarios antigos de Olinda. E esse cavalete, ele tinha um certo... Ele tinha uma inclinação. Depois que a gente construiu, eu cortei 3 pés dele para dar uma inclinação. Morou na coluna, né? Essa coluna ele tombaria. E é isso. Sim, sim, sim. Tem mais material, mas eu acho que já tá bom. Pode abrir para... Pessoal, alguém... horas, né? Passa rápido. Passa rápido, passa rápido. Pessoal, está aberto para perguntas. Muito material mesmo. Eu sei que tem mais coisas, eu já imagino que teria muito mais. Mas é bacana ver como você é inquieto e essa sua capacidade de chegar e fazer um trabalho de reconhecimento do local, e sua cabeça trabalha. Eu acho isso muito interessante, né? Eu tenho um trabalho muito diverso nesse sentido, né? Que acaba... Opa, peraí, tem uma coisa aqui rapidinho. Voltei a câmera aqui, agora acho que dá para... Beleza. Eu tenho esse trabalho de ateliê, todo dia, vai lá, fica pensando, trabalho de uma forma muito diferente. Eu acho interessante quem tem essa capacidade de andar e tendo as ideias e construindo com as coisas do local. A Andréa Gino, que eu falei com ela também há pouco tempo atrás, tem muito disso. Eu admiro tanto esse tipo de trabalho. O Hugo também, que acaba se aproveitando desses materiais mais ordinários e tudo mais. Eu acho isso muito incrível. Enfim, são muitas questões que acabam se levantando ali, né? Eu gosto de pensar em todas as formas de fazer o trabalho. E eu só um breve comentário antes de alguém perguntar aí. Você estava falando que o trabalho acaba sendo... Não foi solitário que você falou, muito egoísta, né? Eu estava lendo, eu não vou lembrar exatamente aonde agora, eu posso depois, daqui a pouquinho, buscar referência, de alguém falando assim que bons artistas, né, eles nos dão a oportunidade da gente... não é sobre... A gente acaba falando sobre essas questões nossas e tudo mais, mas não é uma coisa egoísta, o artista dando a oportunidade das pessoas se encontrarem, enfim. Daqui a pouquinho eu vou achar a frase e vou falar ela inteira, para eu também não ficar devendo assim, que fica ruim, tá bom? Então,
Eu sei que tem, acho que uma ou duas pessoas querem fazer perguntas aí, está aberto. Júlio, não sei se, Júlio, querido Júlio César, estava aberto seu microfone, eu só desativei temporariamente. Se quiser falar, fica à vontade, tá? Peraí, está Tá desativado. desligado. Está desligado seu microfone. Liga seu microfone, Júlio. Liguei. Aí, Tá ligado agora. Boa noite, Caio. boa noite, querido. Marcondes, parabéns. Maravilhosos trabalhos. Obrigado. Queria saber a dimensão do seu ateliê, logicamente. São maravilhosos, são anos de produção. Eu já não sou um jovem artista, mas também sou jovem ainda. Você perguntou mesmo a dimensão do ateliê? Eu acho que seu ateliê também tá na rua, né? Tá nos depósitos, tá no Isso que eu ia falar quando o cara estava falando um documento. pouco sobre essa, ele falando da prática da pintura e tal. Assim, o ateliê para mim é uma etapa. Eu gosto mesmo do fora também, é fundamental, né? Dá para ver, né? No material, no trabalho. Assim, eu não consigo fazer nenhum juízo de valor, cada um tem sua forma. Eu adoraria ficar no ateliê só, mas assim, para mim é fundamental. Parafraseando o Hélio, né? Talvez se o museu é o mundo, o ateliê pode ser o mundo também. Com certeza. A dimensão dele é. O ateliê, para mim, é só um lugar de processar as matérias, de finalizar, de manipular, mas ele não. Eu preciso da rua, do botequim, sei lá, puteiro, não sei, enfim, assim, de estar na vida, né? De viajar, de sair do lugar. As minhas referências é o fato de estar num lugar que é uma periferia do Brasil, a gente tem uma hierarquia geográfica e tal. As minhas referências são várias, né? O Isopor, a última versão eu fiz aí no Rio, o Nylon eu trouxe da praia do Rio de Janeiro, primeiro, depois Belo Horizonte. Caminhão transita no mundo inteiro, né? Embarcações, as grandes civilizações que dominaram o mundo no período colonial, portugueses, espanhóis, ingleses, né? Onde tem água, tem navegação, né? Não é um privilégio de um lugar do interior da Amazônia. As camadas podem ser tão mais amplas, né? De leitura, de percepção, de entendimento, do que. Mas é muito cômodo restringir, recortar, né? É bem preguiçoso, na real. Mas, enfim. O ateliê é isso, estar atento, é estar vivo, é estar curioso, é estar inquieto com a nossa existência, né? Talvez seja isso. Totalmente. Mas alguém, pessoal, tá aberto, tá? Fiquem à vontade, por favor. Falem, perguntem. Sim, eu fiquei querendo te comentar sobre a expressão e as fotografias do trabalho da Lígia Clark, que ela cita em Caminhando, né? O trabalho que a gente desenvolve está sempre caminhando, né? Não tem assim uma reflexão. Esse é pontual. Começo, meio e fim. Da Lígia, Mas eu você fala gostei da muito. Lígia Pape ou Lígia Clark? Lígia Clark, quando ela começa, né, comenta sobre quando ela recorta a fita e fala sobre a fita de Moebius, e ela fala sobre Tá. caminhando. Não, porque, sim, lembrei um pouco disso. Sempre gosto desse Sim. detalhe dela. Obrigado. Maravilha. Bom, eu estava comentando Cadê o aqui, Hugo? agora eu achei. Oi? Cadê o Hugo? Já foi? Ele acabou de sair agora há pouco, eu acho que é por conta do horário. De vez em quando ele sai um Tá. pouquinho mais cedo. Não, Ele estava até beleza. agora aqui. Lembrando aqui, ó, o que eu estava falando, né? É a fala do pintor Liu Xiaodong,
que eu assisti o vídeo no canal Louisiana, que passou, foi em 2019 que ele gravou esse vídeo, mas eu estava assistindo esses dias e eu acabei pegando umas aspas dele ali. A fala toda dele é mais ou menos essa aqui que eu tô traduzindo, tá? Tava em inglês ali, ele falou em chinês, não sei o quê, mais ou menos. Ele falou assim: para o artista, o melhor modelo é Jesus. Aí é com ele. Ele pode transcender a si mesmo. Um grande artista pode ajudar muitas pessoas a entrar nesse processo de transcender a elas mesmas, mas um artista inferior será pelo menos capaz de se tornar uma pessoa melhor para si mesmo. Então, eu lembrei quando você falou isso que bons trabalhos que nos tocam como o seu, tem essa capacidade que você acaba, às vezes até mesmo sem querer, com certeza não, mas sem perceber, nos dando a oportunidade da nossa experiência ser transcendental, sabe? É por isso que eu falo que às vezes a gente pensa muito no trabalho como uma forma egoísta de falar de nós mesmos e autorretrato e tudo mais, mas eu vejo que trabalhos que mexem muito com as pessoas são trabalhos extremamente generosos, que acabam nos dando essa experiência. Eu acho que desculpa, cara, mas talvez tenha um dado assim interessante que há uma, não só o artista, né, mas eu acho que todo indivíduo tem uma singularidade de olhar o mundo, né? E essa singularidade, naturalmente, ela pode convergir com outras perspectivas também, né? De outros indivíduos, né? Então, não é apenas isso que essa pessoa que você se refere aí, que você cita, né? Mas também pode ter isso também, que é coincidir com, vai de encontro ao outro, né? O meu olhar, o meu interesse também pode despertar para o outro algo também que ele compartilha, né? Da mesma percepção e tal. Ou não. Na verdade, também essa dissonância de interesse, na verdade, gera no outro, desperta no outro um olhar, o que para ele era despercebido, o outro te faz perceber, né? Sim. Sendo bem A gente simplista. fala muito sobre diálogo, de troca nos trabalhos, né? A gente trabalha meio que sozinho, né? Quem não trabalha em grupo e tal, a maioria trabalha sempre sozinho, acaba tendo esses momentos, fala, caramba, estou fazendo algo aqui que é quase sem serventia, né? Como a gente fala muito sobre a funcionalidade da arte e tudo mais, mas tem um papel fundamental na vida, não só na nossa vida, para fazer ela encontrar sentido, ou seja lá o que for, mas ir ao encontro de tantas outras subjetividades que observam, que acabam se permitindo absorver aquilo ali, sabe? E a gente, com o tempo, né? A arte tem esse tratamento com o tempo muito diferente do nosso, né? Que é quase que a gente tem pressa, né? Cada vez mais, e a arte faz tudo com um tempo diferenciado, vagaroso na nossa visão. Água mole em pedra dura, né? Eu sou um ansioso, né, de natureza, assim, e impaciente, e tenho diversos defeitos, assim, nesse sentido, e o trabalho me coloca muito num lugar, nos trilhos, nesse sentido, assim, de se opor ao meu temperamento, sabe? Uhum. E eu aprendo, não é simples, a duras penas, mas ele me coloca num lugar que eu tenho cada vez mais, assim, naturalmente, igual agora eu estou revendo aquele material que eu falei que eu postei no Instagram, se quem quiser olhar lá, tem coisas que estão comigo há uns 20 anos. Eu tenho um ateliê há mais de 25 anos, eu tenho um ateliê, né? Eu estou agora
fazendo um trabalho com série de hélices quebradas, que eu chamo de fraturas, né? Toda a hélice de uma embarcação, quando trinca um pedaço, que quebra um canto, é inutilizada, né? Tem 10 anos que eu junto essas coisas, eu não me ligava. Esse trabalho dos cepos lá do Ver o Peso vai fazer já 8 anos. Projeto desde 2007, 16, 17. Sim. Esse trabalho dos ganchos, tem quase 10 anos que eu penso nele. E tinha um projeto, e aí, enfim, defendi a ideia, consegui realizar. Cada vez mais essa ideia do tempo estendido, sei lá, eu só tenho uns 25 anos que eu trabalho fazendo isso, mas espero ter a sorte de envelhecer e cada vez mais esse dado vai entrar no trabalho, né? Essa dimensão do tempo. E vai confronta totalmente o meu temperamento. Sou muito imediatista. Eu sou Pois muito... é um outro... Ele me educa, né? Forçosamente está me educando. Assim. É interessante. E o bom é que você está, para essa sua ocupação enquanto artista, você está totalmente aberto e acaba dando essa equilibrada, né? Eu sei o que é ser ansioso, o que é ficar meio inquieto, mas a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que estar... A inquietação em si eu gosto. Eu comecei falando disso, no sentido de não se acomodar, né? Cara, eu acredito no Mário Pedrosa, né? Que fazer arte é o exercício experimental da liberdade, né? Então, claro, busca uma coerência, uma afinidade, uma coisa tem relação com a outra. Sim. Naturalmente isso, não é que é uma preocupação, é que é o que eu falei no início, eu acho que é um filtro, né? A gente é esse fio condutor que vai... É um monte de gambiarra, assim, eu vou conectando um monte de 210, 120, 150 volts, eu estou me conectando com um monte de fios diferentes, mas tem uma corrente geral que é o meu impulso, o meu desejo, o meu pensamento, o meu modo de ver o mundo, mas eu não quero me prender a modelos, a padrões, sei lá. Sensacional, meu caro. Bom, vou encaminhando aqui então para finalizar nosso papo, que foi, como sempre, maravilhoso. Quero te agradecer profundamente, Marconi, pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Agradecer a todas as pessoas que estão aí no chat, quem está assistindo pelo YouTube. Sigam o Marconi nas redes sociais, aí no Instagram, né, que é a rede social do momento. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, se daqui a 10 anos virou outra coisa, se está todo mundo no TikTok, já não sei, mas agora em 2023 é o Instagram que a gente usa. Siga no Orkut, pô. Aí, né? Siga o perfil do Transversalidades também, o meu, enfim. Muito obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho de todo mundo aí que tem acompanhado os vídeos, os papos todos, que são maravilhosos. Se você quer apoiar o Transversalidades, eu te encorajo e te agradeço desde já. Qualquer quantia é sempre muito significativa para nós. Então, se você quiser apoiar o projeto, o Pix está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, também no Instagram, tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Nos vemos mês que vem, no próximo episódio, no próximo artista, no próximo convidado. Um beijo para todo mundo aí, um abraço. Marconi, fica ainda online, por favor, enquanto eu despeço, tá bom? E é isso, meu povo. Transversalidade, estamos juntos. Até a próxima. Valeu! Valeu, Caio. Parabéns, Marcondes. Adorei esse trabalho. Achei tudo lindo. Obrigado, Júlio. Obrigado a todo mundo aí pela presença, pelo interesse. É isso. Feliz.